Gostaria que existisse uma lei mais clara em relação a essa questão da prisão, do trânsito em julgado e tudo mais. É óbvio que eu gostaria. Mas o STF tem uma jurisprudência que vale desde 2016. É óbvio que também seria o ideal o plenário decidir de uma vez por todas isso e, repito, mais importante ainda, existir uma legislação que passasse pelo Congresso que fosse mais clara para encerrar qualquer margem à dúvida, essa região cinzenta. Dito isso, é óbvio que estamos lidando aqui com uma porteira que, se aberta for, é um convite à maior impunidade já vista no país. Quer dizer, você está falando em... não é Lula, né? O ponto não é Lula. Você está falando em milhares e milhares de criminosos, de bandidos que hoje estão presos e que poderão ser soltos com base numa linha de argumentação muito forçada de Estado de Direito. Aquela história realmente que são os garantistas à brasileira, né? São os garantistas mais exóticos que existem, aqueles tipos de Gilmar Mendes que aceitam usar provas obtidas de forma ilícita para soltar bandido, mas na hora de aplicar o espírito da lei e punir aqueles que já foram julgados, tiveram todas as regalias e direitos de defesa, ampla direito de defesa, vai lá depois e pega na vírgula da letra da lei, dizendo que ainda não esgotou-se todos os recursos que ele tem direito, né? Então não existe mais prisão no Brasil, é isso, né? Vamos abrir logo todas as cadeias, as prisões e soltar todo mundo. E veja, nós estamos discutindo aqui uma coisa da maior gravidade, onde tudo leva a crer que o voto de uma ministra do STF é o fator decisivo, que é a Rosa Weber, né? E por uma questão de compreender ali se vai ou não com o colegiado, quer dizer, uma coisa, repito, uma tecnicidade, né, que pode abrir as portas das prisões brasileiras para inúmeros bandidos, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva, o mais famoso deles. Então, o que nós estamos falando aqui hoje é realmente o Brasil voltar muitas casas nesse tabuleiro, nesse processo de combate à impunidade, né, que a Lava Jato representa o maior símbolo até hoje, né, e, de fato, voltar a uma situação onde todo mundo sabia e repetia que no Brasil rico e poderoso nunca vai preso mesmo, nunca é punido por seus crimes, ou se a gente vai ter uma compreensão de que o Brasil precisa caminhar na direção de países mais desenvolvidos, que isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Realmente, o sujeito tem direito a 3, 4 instâncias de recorrer livre e sem ser preso é uma coisa realmente que eu desconheço que exista no mundo, né? Então, de novo, os ministros do STF vivem tomando decisões que podem colocar o Brasil na rota de uma republiqueta das bananas onde impera a impunidade. É sempre, eu repito, isso não é implicância, né, no programa, o STF, que deveria ser o guardião da Constituição e do Estado Democrático de Direito, do espírito da lei e do combate à impunidade, obviamente, o STF é o maior fator hoje em dia de insegurança jurídica no país. Para liberar Lula e mais alguns larápios poderosos e influentes, inclusive que tem proximidade aí com esses ministros, né, pode-se colocar na rua inúmeros bandidos, inclusive perigosos. É temerário o que estamos vendo. O Martim trouxe bons pontos para reflexão, uma visão até mais holística da coisa, e para levar isso em conta, eu acho que é preciso lembrar que não é apenas essa questão, apenas não, porque é muito grave, da prisão em segunda instância que está sendo discutida. Tem várias outras questões, como o COAF e tudo, que podem colocar a Lava Jato realmente numa situação muito fragilizada e que vão passar pelas canetas aí dos poderosos 11 ministros nessas próximas semanas. Então, observando a coisa, tentando olhar a floresta e não a árvore, realmente parece uma espécie de contra-ataque ao avanço da Lava Jato e tudo mais. A mentalidade por trás talvez seja essa, de que é preciso colocar um freio e restabelecer, digamos assim, os limites da lei ou a tornozeleira da Constituição, como um defensor aí desses ministros chegou a dizer. Mas veja, eu acho que, considerando a realidade brasileira, isso me remete muito, por isso que eu disse do garantismo exótico, isso me remete muito àquela peça de Shakespeare, e aí eu vou entrar na seara muito mais do Martim do que minha, da literatura e tudo, O Mercador de Veneza de Shakespeare, onde tem lá a figura da defesa do contrato, né, da letra da lei,
que o Shylock quer realmente tirar lá 1 libra de carne do Antônio. Está escrito no contrato. O que vai ser de Veneza, um ambiente de mercado, de trocas, né, comerciais, se não houver mais a garantia da lei. E aí, obviamente, vem uma solução fantástica na peça, né, que ele tem direito, de fato, a 1 libra de carne estar no contrato. Mas nada diz no contrato sobre derramar uma só gota de sangue, né? E aí ele se vê vítima do próprio excesso garantista, digamos assim. Né? Por quê? Porque o que está em jogo realmente é o espírito da lei. Então, o que nós estamos discutindo é que no Brasil, historicamente falando, esses supostos garantistas sempre abusaram das filigranas legais, do excesso de labirinto e tecnicidades e brechas que a lei permite para procrastinar qualquer tipo de punição e manter a impunidade. Esse é o quadro que está sendo debatido hoje. O resto, na minha opinião, parecem detalhes. Você começa a ver um monte de gente se pegando na vírgula para posar de defensor do Estado de Direito, mas, na prática, defender mesmo é o liberou geral.